A extradição de brasileiros foragidos das investigações sobre o 8 de janeiro que estão lá na Argentina deve se prolongar aí por dois motivos. De acordo com os especialistas consultados pela Folha de São Paulo. Vamos ver o que são esses motivos e se realmente é isso? Quem vai explicar pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá. Que motivos são esses? Dá pra levar a sério? Pois é, eu fico com o pé atrás, viu, Sofia? Claro que a gente estava falando, você falou que a gente gravou um corte, inclusive. É claro que esses golpistas iam procurar refúgio na Argentina e num regime que tem um alinhamento automático com o Bolsonaro, né? Mas o que diz a reportagem aqui da Júlia Chaib e da Mariana Brasil é que um deles são pedidos de refúgio no país feito pelos brasileiros, o que aumenta o tempo de trâmite do processo. Embora sem o número exato, os integrantes do governo dizem que os foragidos já requisitaram refúgio ao país vizinho, comandado por Javier Milei, aliado de extrema-direita de Jair Bolsonaro. O outro fator para atrasar esse pedido é que os pedidos de prisão teriam sido feitos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que tem sido acusado pelos bolsonaristas de perseguição política. O tratado entre os dois países proíbe extradição em caso de crime considerado político ou fato conexo a esse delito. A análise desse material é feita pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, que tem que conferir o estatuto estrangeiro e o tratado de extradição que possa existir entre os dois países. A Folha faz aquele jornalismo que, Sofia, eu digo assim, ele é baseado em fatos, tá? Tudo é realmente o que diz o estatuto do DRCI, é o que diz o acordo do Mercosul entre os países e tal. Mas o que a gente vê na cobertura do jornal em si é que está vigorando entre os especialistas consultados pelo jornal que o Alexandre de Moraes é um fator que vai atrasar todos os processos jurídicos envolvendo esses golpistas. Mas isso não é necessariamente verdade, tá? O que os caras fizeram no 8 de janeiro não foi um passeio no parque, não foi uma... Eles foram na onda, foram no embalo. Os caras depredaram o Congresso Nacional, depredaram o Supremo Tribunal Federal, depredaram, enfim, órgãos públicos e tentaram fazer uma tentativa de golpe de Estado. Depredaram a presidência da República também, entraram ali no GSI. Então, o que a gente verifica é que, assim, o Alexandre de Moraes é um fator para atrasar a volta dessas pessoas, mas não é bem isso, assim. Na verdade, é porque os caras estão sendo protegidos por um presidente que, nas palavras do Guilherme Boulos, a gente vai ver o corte daqui a pouco, ele é um cara que é integrante dessa internacional neofascista. A gente viu, inclusive, isso na própria eleição agora de eurodeputados para a União Europeia, esse avanço da extrema-direita. É óbvio que os caras vão começar a procurar asilo e vão começar a procurar refúgio em países que têm um alinhamento ideológico. Então eu fico sempre meio assim com óbvio que um manchetes. presidente um ex-presidente vai tentar passar umas noites aí no Airbnb, né? Exato, na embaixada Da Hungria. da Turquia. E assim, para mim, ninguém consegue me convencer, e até eu acho, pensando nessa cobertura midiática que está rolando e na própria repercussão nos meios jurídicos, é por isso que o Alexandre de Moraes, se você lembrar, ele não avançou tanto nesse caso da embaixada. Para mim, ele tentou fugir. Para mim, ele tentou fugir, assim, não tenho dúvidas quanto a isso. Agora, o Supremo está tomando cuidado para não ter um comportamento abusivo, para não prender o Bolsonaro por qualquer razão. É muito delicada essa história. E sim, pode levar muitos meses, mas não é culpa do Alexandre de Moraes, gente. A gente não pode esquecer de uma coisa: as decisões do Alexandre de Moraes, mesmo as monocráticas, elas têm uma grande aceitação dentro da corte. A corte está reagindo porque ela foi diretamente atacada, porque se o Supremo fosse afetado pelo golpe de Estado, a cair a República, gente. E não ia ter eleição do Lula, não ia ter governo Lula, não ia ter nada. E eu não falo isso morrendo de amores pelo Xandão. A questão a gente entender o que está rolando no subterrâneo
desses veículos de comunicação da mídia hegemônica, que tenta sempre... Eu não estou duvidando das repórteres, elas foram apurar algo factual, mas o que a gente vê é que tudo vira culpa do Xandão para não se punir os golpistas. É porque o Xandão decidiu, é porque o Xandão toca determinado inquérito. É uma coisa muito complicada. E aí eu deixei separado o vídeo do Boulos, que ele fala um pouco dessa internacional fascista e desse projeto conjunto que a gente está vendo. Se você puder mostrar, Sofia, não sei se tá tranquilo na internet aí. Tá, vamos lá. Vamos lá. Pra gente ver juntos isso. Certa vez um filósofo alemão disse que a história se repete. Aí veio um outro filósofo e completou. Ela se repete primeiro como tragédia e depois como farsa. O que aconteceu na Argentina no último domingo, lamentavelmente, é uma repetição farsesca do que aconteceu no Brasil em 2018. No último domingo, a Argentina elegeu um cidadão chamado Milei, que fala com um cachorro morto por meio de um médium e diz que recebe conselhos políticos da alma deste cachorro. Agora, seria simplista a gente seguir a nossa intuição e dizer que são loucos, doidos. Não é isso não. Tem método, não é loucura, ou pior, tentar normalizá-los. São apenas um ultraliberal. Não, é um método fascista, é um método autoritário que não fala absurdos por loucura, fala absurdos por técnica, pelo algoritmo da rede social, porque isso forma leais exércitos de seguidores sem questionamento. E são figuras como essas, por mais bizarras que sejam, que estão atuando para destruir a democracia na América Latina e no mundo. Eu confio que o povo argentino terá a capacidade de resistência para superar esse capítulo sombrio da sua história, da mesma forma que nós brasileiros tivemos a capacidade e a resiliência para superar o pesadelo do bolsonarismo e devolver o Brasil às trilhas do crescimento, do combate à desigualdade e da democracia. Obrigado. Pois é, a gente resistiu ao bolsonarismo, só que agora são os nossos golpistas que o Milei está protegendo, né, Sofia? Exatamente. É realmente aquele paradoxo dos ultranacionalistas internacionalistas, porque é isso que a gente tá vendo, né? A gente tá vendo ultranacionalistas se organizando e eu acho que a gente não tá dando atenção suficiente para isso, sinceramente. A gente vê vários deputados federais aqui brasileiros, como o Gustavo Gayer, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Nicolas Ferreira, todo esse pessoal aí fazendo tour, passando por vários países, levando cartilha para dizer que está sendo... o governo Lula está indo contra os direitos humanos aqui, que o Brasil é uma ditadura, etc. E com isso vão se organizando no que, vamos e convenhamos, foi um dos pontos fracos na tentativa de golpe deles. Uma das razões, óbvio que não dá para reduzir a isso, mas apenas a isso, mas uma das razões para a gente não ter caído, para a nossa democracia ter resistido, foi a falta de apoio internacional. Eles perceberam isso e estão lutando bravamente para resolver esse problema, na perspectiva deles, né? Conseguir esse apoio internacional. E eu diria que eles dão sinais de que realmente estão conseguindo. A gente pode ver isso quando rolou aquela confusão toda com Elon Musk, os Twitter Files, etc. Twitter Files que não é feito só no Brasil, tá, gente? Foi realizado no Reino Unido, na Austrália e acho que na Irlanda também eles fizeram um negócio. Foi muito coordenado aquilo, feito por gente grande. Inclusive, vou dar nome aqui, tá, Sofia? Não tenho medo de briga, não. O seu Glenn Greenwald deu vazão para esse troço aí. Justo. E a gente vê que... E aqui no Brasil foi muito repercutido pelo Eli Vieira, lá na Gazeta do Povo, né? Uhum. E eu não estou lembrando o nome dele de cabeça, mas um ex-assessor da Carla Zambelli. Ex-assessor da Carla Zambelli... Deixa eu tentar lembrar qual...
Eu não me lembro o nome dele. O Eliveira eu lembro. O autor desse troço é aquele Michael Schellenberger, que é um jornalista americano, né? Exato, Ele que foi no ele tá em nosso diversos Senado países fazendo dizer isso. que era uma beleza que os Estados Unidos deixavam nazista fazer manifestação em bairro de vítimas do Holocausto. Mas Isso. enfim, o ponto é, quando rolou aquele Twitter Faz Brasil, o Eduardo Bolsonaro rapidinho conseguiu fazer gente da extrema-direita de Portugal, Espanha, Argentina, todo mundo comentar aqui. Mas assim, foi muito rápido mesmo. Então, assim, tipo, tá rolando essa articulação. Agora, hoje de manhã eu tava vendo na Carta Capital que o governo Milei nega ter conhecimento de brasileiros refugiados no país dele, né? Na Argentina, no caso. Chamando isso de propaganda. Então o cara já tá se fazendo de boa. Porque aqui, no meu país, tipo, já tem mais de 60 brasileiros que pediram refúgio, né? Isso é informação do UOL hoje também, né? Mais de 60 brasileiros pediram refúgio no país, mas ele diz que não, tô sabendo de nada. Então, eles estão conseguindo essa articulação internacional e a gente deveria prestar muita atenção nisso, porque isso pode dar ruim. E para entender tudo isso que a Sofia está falando, eu recomendo muito que vocês leiam. Tem uma série de matérias da minha amiga Juliana Dalpiva. Hoje ela está no ICL, mas ela participa de um centro de investigação jornalística chamado Clipe América Latina. Foi uma série que, inclusive, provou, tá, Sofia? Com documentos, com registros de reuniões, a participação do Eduardo Bolsonaro com os marqueteiros do Javier Milei, com um grupo político que foi responsável pela ascensão do Javier Milei. Eles têm ligação com aquele argentino que espalhou as mentiras das urnas eletrônicas aqui no Brasil e que ganhou muita repercussão através do Monark. Monark foi o cara que propagandeou isso. Eu não botei isso no roteiro, mas jamais imaginei que eu ia terminar uma notícia em que eu tiro uma casquinha ali da Folha falando do Monark. Mas estamos aqui explicando tudo isso que acontece. Porque tudo isso se conecta, tá, gente? É uma articulação internacional que utiliza intencionalmente e às vezes não intencionalmente influenciadores, jornalistas, marqueteiros. É o que a Sofia está falando. A gente tem documentado isso, tá? O Dudu Bananinha participou de campanhas de extrema-direita ao longo do continente. Ele é o braço, inclusive, internacional do pai dele. Quase que ele foi embaixador do Brasil por algum tempo. E eu estava falando lá dos parlamentares brasileiros fazendo essa tour. Eu recomendo aqui a leitura da reportagem da Lara Scofield, na agência pública, como Eduardo Bolsonaro e comitiva articulam com parlamentares dos Estados Unidos punições ao Brasil. Vai falar, eles têm até uma cartilha, literalmente uma cartilha, escrita, mais de 40 páginas, para sair distribuindo nos países por onde eles passam, para convencer de que o Brasil virou uma ditadura com o Lula. Pois é. É isso, loucura, podemos encerrar por aqui, Pedro? Bora, vamos lá. Ó, pessoal do chat, não sai daí que ainda tem mais hoje na live.